Bem-vindos ao Fofoca de Segunda, o podcast que desenterra os acontecimentos mais chocantes da história. Olha aqui, seus fofoqueiros. Vocês acham que sabem tudo sobre o passado? Acharam errado. Nós, que temos a língua mais afiada que chicote, vamos te contar os casos que só os maiores xeretas da história conhecem. Toda segunda, um novo episódio para você começar a semana com o pé direito. Ou com o pé torto, né? Vai saber. Galera, antes de começar o nosso episódio, acho legal a gente falar do quadro que esse episódio se refere. Porque pra galera aí que tá acompanhando os nossos quadros, os nossos episódios, vai saber que o podcast aqui ele é feito de quadros. E o de hoje é Aí que o Barraco Desabou. Que seria aquele momento em que a história resolve perder completamente o controle. Isso, e a gente vai falar nesse quadro sobre tragédias, colapsos, os dias que deram tudo errado. E hoje o chão vai tremer, não ironicamente. Então bora pra história que tem muita coisa aí pra rolar. Bom, a história de hoje podia começar com um grande nome, sabe? Sei lá, um rei, um filósofo, até um político. Mas não. A gente vai contar tudo isso pelos olhos de um fofoqueiro anônimo. Um cidadão lisboeta qualquer, mas que estava ali no meio do barraco todo. A gente vai chamar ele de Martinho. Tá. O Martinho, ele acordou cedo, era dia 1º de novembro de 1755, dia de Todos os Santos, ou seja, feriadão. A cidade de Lisboa tava naquele clima, missa cheia, vela pra todo lado, cheiro de pão fresco, e o povo achando que Deus estava feliz com eles. E o Martinho? Pô, ele tava tranquilo. Foi até a feira, deu uma olhada ali nas frutas, pensou se dava tempo dele ir pra igreja ou não. Sabe aquele dia que parece que vai render? Pois é, só que ainda pela manhã, o chão resolveu fazer uma gracinha. Pois é, o Martinho caiu de cara no chão. Aí ele levantou rapidinho, sentindo o chão tremer, ele até pensou que estava tonto. Mas, de pé ele sentiu. Sentiu mesmo que era o chão tremendo. E a coisa foi feia, viu? Porque as coisas começaram a desabar e o coitado do Martinho ficou em choque, né? Eu também ficaria. Quase não conseguia se mover. O pior, gente, foi que ele só entendeu que tinha que correr quando ele viu um sino de igreja despincar em cima de uma carrocinha. Então foi aí o caos. Teve igreja que desabou em cima de padre com hóstia na mão, gente que morreu de susto, gente que morreu rezando, teve até gente que morreu correndo. E o Martinho, o que ele fez? Correu pra onde todo mundo tava correndo. Eu teria feito o mesmo. Foi parar na beira do Rio Tejo, ali na Praça do Comércio, porque, né, espaço aberto, sem telhado pra cair na cabeça, ele pensou, ufa, tô salvo. Ai, Martinho, tadinho dele. Porque aí o Tejo começou a sumir, tipo, evaporar. A água simplesmente recuou, e o povo achando que era milagre. Mas a gente sabe que quando o mar some, o problema vem logo em seguida. E veio mesmo. Uma parede de água enorme invadiu Lisboa e varreu tudo. Carroça, banco, barco, santo de altar e quase que o Martinho também. Nossa, mas assim, ainda bem que no Brasil a gente não tem isso, porque assim, eu morro de medo. Acho que o pior pra mim é o tsunami. Não, eu também morro de medo. Mas se subir num prédio, tá safe. Não, claro que não. Dependendo da altura do tsunami, ele levou o prédio tudo embora. Aí já era. Ah, é, Você caiu da pode altura. cair, né? Mas, por exemplo, se bota um Scooby surfando, ele se sai bem. Ele só vai ter que desviar Pô, dos mas prédios. aí é só medalhista. Mas é isso, a gente que não sabe nadar. Eu não sei nadar, pelo menos, né? Nem em piscina rasa. Eu tava lascado. Era. Mas tá, vai, voltando pra história.
E aí o Martinho só não foi nessa porque ele se agarrou num pedaço de portão, passou horas encharcado, grudado na madeira, como se fosse a última tábua de salvação dele. E realmente era, né? Uhum. E quando a água baixou, aí você pensa que acabou? Que Não que teve acabou mais? não, tá? Começou o terceiro ato da tragédia. Tudo começou a pegar fogo. Vocês lembram que era dia de Todos os Santos, né? Soma aí comigo. Velas acesas, mais cidade de madeira, mais forno ligado igual a... Incêndio. Exatamente. Foram 6 dias de labareda lá no alto. E fulano ali, né, o nosso Martim, no meio da fumaça, vendo a igreja virar carvão, loja pegar fogo, imagem de santa derreter, se lascou. Imagina o trauma. Será que tinha psicólogo nessa época? Porque assim, haja terapia, né? Não, imagina só. O cara sobrevive ao terremoto. Aí logo na sequência, quando ele acha que tá suave, vem um tsunami. E aí se não bastasse isso, quando passa o tsunami, você olha a cidade em chamas. Cara, eu não sei o que eu faria no lugar dele. Não tinha pra onde correr. Meu filho, eu desistiria. Entregava logo pra Deus, cantava pra subir. E é isso. Eu sei, sabe aquela mona do Titanic que o barco começa a afundar, aí ela bota os filhos pra dormir e fala, é isso, eu vou morrer. Ah, mentira que você vai correr sim, você é mó bundão. Ai, mas o do tsunami, eu acho que eu desistia. Eu não tenho perna pra correr tudo isso. Você já viu meus cambitinhos? Não dá, não. Mas enfim, vamos voltar pro episódio. Vamos lá. Agora, falando sério, gente. Pensa aí no Martim. Depois de tudo isso, quando ele olha pra cidade, não sobrou nada. Só cinza, água suja, um silêncio absurdo. O tipo de silêncio que faz a gente até duvidar de Deus. Porque, olha, caiu tudo. Prédio, altar e certezas. O Martinho sobreviveu, mas e Lisboa? Lisboa virou uma cicatriz em um dia santo. Bom, como eu tava falando, o Martinho sobreviveu. Molhado, coberto de cinza e com um cortezinho na testa e 2 peixes no bolso. Não pergunta como, mas vivo. Só que quando ele olhou em volta, Lisboa não era mais Lisboa, né? Não era mais a mesma cidade. Era um monte de escombros, fumaça, um silêncio que doía nos ouvidos. Aquele silêncio pós-grito, sabe? Que dói o ouvido. Então, a cidade toda parecia que estava suspensa no ar, sem saber para onde ir. Estima-se que entre 10 mil a 70 mil pessoas tenham morrido. Mas vamos ser sinceros, ninguém fez a contagem oficial porque não sobrou ninguém que contasse. As igrejas, no chão. As casas, no chão. O mercado onde o Martinho comprava azeitona, também estava no chão. Inclusive, as pessoas que estavam no chão quando a terra tremeu, essas também se foram. E detalhe, isso tudo aconteceu num dos dias mais sagrados do ano, o dia de Todos os Santos, ou seja, as igrejas estavam cheias, cheias mesmo. Reza, vela, criança vestida de anjo e do nada, tumba, literalmente. O Palácio Real também quase foi junto. As docas sumiram, o centro comercial, que era um dos mais importantes da Europa, virou uma poça suja ali de madeira boiando. E os vivos? Os vivos estavam perdidos, sem casa, sem comida, sem saber onde enterrar os mortos, porque, convenhamos, não tinha nem mais cemitério com cerca. E o Marquês de Pombal? Já já a gente vai falar dele, hein? Mas nessa hora, o que imperava mesmo era o caos. Martinho viu gente brigando por pão molhado, criança chamando mãe que não estava mais ali e padre gritando que era o apocalipse. E sabe o que ele fez? Sentou no meio da rua, com as pernas abertas e um olhar perdido. Porque, né? O que você faz depois que o mundo cai em cima da sua cabeça 3 vezes seguidas? Mas foi nesse cenário, nesse pós-tudo, que começou a virada. A galera percebeu que não dava mais para esperar milagre, né? E foi aí que começaram a recolher os corpos, apagar o fogo e tentar entender o que tinha sobrado. Spoiler, não sobrou quase nada. E o trauma, esse ficou. O Martinho não dormiu por semanas. Ouvia barulho de água no escuro e já agarrava na cadeira achando que era mais uma onda. Porque assim, né? Veja bem.
Foi terremoto, foi tsunami, foi incêndio, tudo num combo que chegou com força e saiu cobrando o preço da fé, da cidade, da vida como se conhecia, né? Então, continuando. A gente já sabe que Lisboa virou entulho, fumaça e água suja. Mas agora é hora de entender o que isso significou para o Reino de Portugal. E olha, não foi pouca coisa. Lisboa não era só a capital, era o coração político, comercial e simbólico do império. O ouro do Brasil passava por lá, os navios partiam de lá, e o terremoto, de certa forma, afundou junto toda essa ideia de poder imperial indestrutível. Para começar, a dimensão do estrago foi surreal, né? A gente estima que entre 10 mil a 70 mil pessoas morreram, como o Léo tinha falado. E isso só em Lisboa. E o número varia porque, bem, os arquivos também foram pro chão, né? Foi uma tragédia urbana, mas com repercussões globais. Várias cidades portuguesas menores também sofreram. O comércio parou e os impactos chegaram até nas colônias, inclusive no Brasil. Muita gente aqui ficou sem receber ordens, sem saber o que fazer. E o mais doido é que naquela época o pessoal ainda acreditava muito nessa ideia de castigo divino. O terremoto foi num feriado santo, destruiu igrejas, então assim, teve um monte de gente achando que Deus estava muito bravo com eles. O apocalipse parecia oficial. Tinha relatos de gente andando pelada pedindo perdão, outros subindo em altar com a Bíblia na mão e gritando profecia. E a igreja, sem saber se explicava ou se pedia desculpa. E aí entra um ponto importante. O trauma, ele era coletivo. Porque para além da destruição física, foi um golpe no psicológico da população. Quem sobreviveu passou a desconfiar do chão, da fé, do futuro. E da coroa, né? Porque o rei Dom José I sobreviveu, mas ficou em pânico. Passou a viver num complexo de tendas fora da cidade, tipo um acampamento real. Ele simplesmente nunca mais quis dormir entre paredes. O que também é uma ótima metáfora, né, Léo? O poder que antes era todo pomposo, cheio de colunas barrocas, agora tinha medo de teto. Mas alguém tinha que assumir a bronca, né? E aí que entra o Marquês de Pombal. Tá, agora que a gente já entendeu todo o caos, dá pra falar de como o Estado português reagiu. Porque depois do terremoto, do tsunami e do incêndio, o que sobrou foi a figura dele, o Marquês de Pombal. Gente, sempre quando a gente fala terremoto, lembra desse caos todo, né? Que foi terremoto, tsunami e incêndio. Porque aí senão a gente vai ficar repetindo aqui o episódio inteiro. Mas quando falar terremoto é isso tudo. Mas voltando pro Marquês de Pombal. O nome dele era Sebastião José de Carvalho e Melo. Mas o povo só lembra desse título chique dele, né? E ele não perdeu tempo. Quando a poeira baixou, ele assumiu o controle da situação, como quem diz, deixa que eu resolvo. E resolveu mesmo. Pombal organizou retirada de corpos, mandou enterrar os mortos, muito sem vala comum. Cuidou de distribuir comida para os sobreviventes e principalmente restaurou a ordem, na marra, mas restaurou. A famosa frase atribuída a ele, enterrem os mortos e cuidem dos vivos, resume bem esse clima, né? Nada de luto prolongado. O foco era reconstruir, rápido. Mas não era só a reconstrução física. Pombal queria usar o desastre para fazer uma reforma geral no reino. E a primeira coisa que ele fez foi centralizar o poder. Exato, né? Ele aproveitou a brecha ali do momento, né, daquele trauma, para dar uma virada política. Ele mandou fazer um levantamento das paróquias no país inteiro, perguntando quantas casas caíram, quantas pessoas morreram e se o sino da igreja rachou. Ou seja, o Estado começou a mapear o território, controlar a informação e vigiar a população. Tudo com a desculpa de evitar futuras tragédias. Mas a gente sabe. Que onde tem controle demais, tem repressão junto. Foi o nascimento de um estado mais técnico, né? Mas também mais autoritário. Isso, inclusive esse registro das paróquias, muita gente que estuda os abalos sísmicos e tudo mais fala que foi o começo do estudo na área e tudo mais. E o Marquês não estava brincando, né? Quando o Vitor fala de estado mais autoritário.
Ele censurou publicações, perseguiu os jesuítas, reestruturou a educação e botou até a Inquisição no bolso. Foi quase um iluminismo de cima para baixo, com régua e vara, se precisasse. Pombal, ele queria um reino moderno, laico e disciplinado. E se tivesse que passar por cima de gente, ele passava. Se teve uma disputa que o terremoto escancarou, foi razão ou fé, castigo de Deus ou bagunça geológica. E a igreja, que sempre foi dona do discurso, tava ali meio gaguejando, sabe? Porque, assim, o terremoto ele destruiu justamente os templos no meio da missa. Ficou difícil sustentar a ideia de que tudo era plano divino. Mas teve gente que tentou, tipo o padre Gabriel Malagrida, jesuíta, famosíssimo, confessor da rainha. Ele escreveu um panfleto dizendo que o terremoto era culpa dos pecados do povo, que Deus estava descontente e que o único jeito era fazer jejum e rezar. E o Marquês de Pombal, ele leu aquilo e ficou furioso. Porque assim, ele já estava num projeto mais racionalista, meio iluminista, querendo transformar o Estado em algo moderno. E aí vem o padre meter essa ideia do apocalipse no meio. Aí foi o começo do fim dos jesuítas em Portugal. Pombal usou o texto do Malagrida como munição. Mandou prender, investigar, abrir julgamento. E não foi julgamento simbólico, não. O Malagrida acabou acusado de heresia, conspiração e mais um monte de coisa. Ele foi condenado e em 1761 ele foi estrangulado e queimado em praça pública. Sim, com direito à fogueira. E detalhe, pela própria Inquisição, controlada, claro, por Pombal. Ou seja, o terremoto serviu de pretexto para muita coisa, inclusive para reorganizar o poder político e espiritual. A expulsão dos jesuítas veio logo depois, em 1759, e com isso o Marquês limpou o caminho para botar o Estado no centro de tudo. O que antes era explicado por milagre, agora tinha que passar por cálculo, por observação, por controle. Foi um passo enorme para a ideia de Estado moderno, só que, né, com um leve cheiro aí de autoritarismo. Foi quase um iluminismo com chicote. Tem gente que fala também sobre aspirações absolutistas de Pombal. Enfim, a educação foi reformada, a censura aumentou e os discursos religiosos passaram a ser vigiados de perto. E quem saía da linha virava cinza, como Malagrida. A gente pode falar do Pombal mais pra frente também, porque nesse momento aí teve um arroxo do pacto colonial no Brasil, enfim, teve coisas que aí implicaram numa mudança na política do Brasil também, né? Mas a gente fala disso mais pra frente em outros episódios. Mas aí, gente, e o Martinho? Vocês lembram dele? Ele tava só tentando reconstruir o barraco, mas agora ele tinha que lidar com o fiscal do Estado, olhando até se o pão era subversivo. Ou seja, o terremoto sacudiu o chão, mas também sacudiu o poder. E quem ficou de pé aprendeu a mandar com mais força. Por aí. Depois de tudo que rolou com esse terremoto e, enfim, as outras coisas também, uma coisa é certa. Lisboa teve que nascer de novo. E quem comandou essa ressurreição arquitetônica foi ele de novo, né? O Marquês de Pombal. Porque além de controlar, o homem era organizadíssimo. Pombal chegou para os engenheiros, arquitetos e matemáticos e falou: quero uma cidade nova. E não venham com gótico, rococó ou arabesco. Quero régua, compasso e simetria. Foi assim que nasceu a famosa Baixa Pombalina, um projeto urbano todo pensado para evitar novos desastres. Retas, quadras padronizadas, praças amplas e, pasmem, os primeiros prédios antissísmicos da história da Europa. Veio aí, né, finalmente. Depois do trauma, né, gente? Dizem que ele alargou as ruas também, porque antes a cidade medieval... Era coladinho? Eram vielinhas, assim. Enfim. Sim, eles estavam testando ali modelos de construção, colocando miniaturas em cima de plataformas que simulavam terremotos, tipo um The Sims versão tectônica. Boa. E tudo tinha lógica. A largura das ruas, o tamanho das janelas, até a altura das casas era controlada. Um exemplo real de urbanismo racionalista, onde até o traçado da cidade era uma mensagem. Aqui quem manda é o Estado. E o caos vai ficar fora
da cidade, fora dela. Só que claro, né, essa reconstrução também foi uma forma de apagar o trauma. O novo centro de Lisboa ele era todo limpo, geométrico, iluminado, sem muitos vestígios também da cidade antiga. E sabe de uma coisa? O quê? Muita gente se pergunta, da onde que veio esse dinheiro, você sabe? Eu não sei. Esse dinheiro veio do Brasil, porque nessa época, para financiar essas reformas, os impostos em Minas Gerais aumentaram. Caraca. Então é por isso que a gente fala até hoje, né? Portugal, devolve o nosso ouro, devolve aí que tudo isso que vocês têm. Brincadeira. Vamos ficar aguardando, né? Mas enfim, o Pombal queria criar essa nova imagem de Portugal para o mundo. Moderna, organizada, forte. Uma Lisboa que tivesse enterrado o medo, junto com os escombros. Mas e o Martinho nisso tudo? Ele até gostou da calçada nova, hein? Só que ele achou estranho, que tudo ficou retinho demais. Ele sentiu falta daquelas curvas da rua onde ele costumava sentar pra fofocar com a vizinha, sabe? A vizinha dele, a amiga Iris. Mas no fim das contas, a cidade foi reconstruída. E o mundo não voltou a ser o mesmo, porque a tragédia de Lisboa ficou na memória europeia como um marco. Um antes e depois. Então é isso, queridos. O terremoto de Lisboa não foi só um desastre natural. Foi um terremoto nas ideias, nas instituições, na fé, no próprio jeito de entender o mundo. A gente começou com um chão rachando e terminou com o estado reorganizado. Até o formato da janela estava novo, né? Então assim, não foi pouca coisa não, né? Mudou tudo. Foi tipo um reset. Lisboa barroca caiu e uma nova cidade laica, geométrica, vigiada pelo Estado nasceu das cinzas. Cara, é realmente um reset histórico. É tipo a Fênix. Tipo a Fênix. Pensa na Fênix. E tudo isso enquanto os filósofos tretavam, né? Os jesuítas estavam caindo e o povo só queria reconstruir a barraca de peixe. No fim das contas, essa história mostra que a tragédia também é um momento de disputa. Quem manda, quem explica, quem reconstrói. E talvez o mais importante, quem fica com o microfone depois que tudo cai. Porque, no caso do Marquês, ele só não ficou com o microfone. Mas ele montou o palco, ele montou o som, a plateia e ainda decidiu quem poderia aplaudir. Ele foi meio divo, tá? Eu não gosto dele, mas ele foi meio divo. Não, pros portugueses ali ele foi divo, né? Pra gente, a gente tem ali nossas críticas. E falando em palco, pros portugueses entre aspas, né? Que o pobre do Malagrida foi pro saco. Tadinho. E falando em palco, o da próxima segunda é outro. Mais antigo, mais mitológico e cheio de tensão não resolvida. A gente vai viajar pros tempos da Ilíada pra falar de um certo herói invencível que, entre uma lança e outra, colecionou mais do que vitórias. Exato, ele tinha força de guerra, fúria no olhar e, digamos, um coração mais complicado que o mapa de astrologia. Porque antes de virar esse símbolo de calcanhar fraco, Aquiles era o protagonista de muitos casos. Inclusive uns aqui até hoje deixam uns estudiosos se perguntando: era amizade ou algo a mais? Então já sabe, né? Na próxima semana tem espada, tem tragédia e tem romance digno de fanfic grega. Tchau, não percam a próxima fofoca e não esqueçam que ela é de segunda, viu? Tchau! Tchau! Cara, e aí? Esse aqui vai ser só pros Lolovers. Porque o próximo episódio vai ser o quê? Gays, 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 gays. Beijo, Lolovers.